A triangulação, ela funciona da seguinte forma. Tem um pai, tem uma mãe, eles têm algum tipo de conflito entre eles. Esse conflito pode ser claro, aberto, né, com gritaria, às vezes agressão, mas às vezes é velado, né, aquele vitimismo aqui, uma imposição de ideias ali e a criança naquele meio. E ambos, eles não permitem, pai e mãe, que flua um amor de uma forma mais livre, mais espontânea, que, de certa forma, se fluísse esse filho, nós receberíamos esse amor, nós sentiríamos, mesmo que os pais aparentemente não tivessem uma relação maravilhosa, não é isso. É um respeito entre pai e mãe, né? Uma sensação, uma vontade que ambos cresçam, e aí a gente sente nutrição desse amor, a gente sente nutrição dessa relação saudável dos pais. Mas no caso da triangulação, isso não existe. O pai tem uma raiva aqui, a mãe tem uma mágoa ali, eles estão um contra o outro, e aí o filho, quando percebe que não tem a nutrição do amor, ele é tragado, né? Ele é levado inconscientemente a ocupar um lugar no meio da relação dos pais. Muitas vezes, efetivamente, o pai ou a mãe pegam os filhos, ou um deles, e coloca no meio do problema dele, né? Então, por exemplo, o pai pega um filho e começa a reclamar da mãe, e de certa forma ele quer que esse filho se coloque diante da mãe, vendo ela também como alguém errada, e às vezes passe um recado, comece a virar um pombo-correio entre os dois, e esse filho ele perdeu o lugar de filho, perdeu também a relação positiva com o pai, com a mãe. Se ele se alia ao pai, ele acaba ficando inimigo da mãe, ou pelo menos com uma certa rejeição. E se ele se alia à mãe, é o contrário, ele vai ficar com uma rejeição ou até um afastamento grande em relação ao pai. Isso para o filho é extremamente doloroso. Ele, além de não ter o amor dos pais, ele tem que tomar partido e isso vai machucá-lo. É como se parte dele, porque somos 50% pai, 50% mãe, parte de nós ficasse excluído de nós mesmos, como se não pudesse existir essa parte pai dentro de mim ou essa parte mãe. E isso vai nos causando uma vontade de autopunição. Então, no fundo, quando a gente entra nesse triângulo, nós começamos a olhar com certo desprezo, né? Não nos aprovamos. Somos filhos de uma relação problemática, logo nós somos problemáticos. O que acontece quando esse filho cresce? Ele aprende na verdade, desde pequeno, ele foi colocado num papel que não é de uma criança, então ele tem que crescer muito rapidamente. E depois, quando ele já é adulto, ele aprendeu a lidar com conflitos de certa forma, mas ele não aprendeu a resolver os conflitos. Logo, nas relações, ele começa a atrair situações de conflito e ele se sente colocado no meio. Às vezes se alia a um determinado lado, mas sempre vai ter um lado oposto onde ele também vai ter que brigar, e o resultado final é fracasso. Da mesma forma como ele não conseguiu equilibrar a relação do pai e da mãe, porque é impossível, ele também vai atrair relações, às vezes no trabalho, às vezes afetiva, onde vai ter esse lugar de conflito e ele não consegue equilibrar. E isso vai provocando ainda mais a frustração dentro dele, mais uma sensação de impotência, talvez essa sensação de menos-valia. E aos poucos, se ele conseguir perceber que ele está repetindo esse padrão, né, de estar no meio dos conflitos, tentando equilibrar situações, percebendo que não está conseguindo, aí ele sai de uma relação, entra em outra, a mesma coisa, ele vai buscar entender o que dentro de mim está acontecendo, que eu estou atraindo essas situações de forma repetitiva. E, claro, se ele for buscar um terapeuta de constelação, ou mesmo, às vezes, outra terapia, ele vai ser direcionado a olhar para a relação de pai e mãe, onde ele perdeu esse lugar de filho e ele teve que entrar no papel de aliado do pai ou da mãe, ou talvez de um para-raio, né, um muro entre os dois.
A solução para isso é a gente começar a se afastar da relação dos pais, entendendo que nós não podemos e não conseguimos melhorar o que houve entre eles. A gente precisa aprender a olhar a relação como ela foi, o pai como ele é, a mãe como ele é, e entender que nós não podemos fazer nada por isso. Quando nós nos afastamos, isso é tão bonito na constelação, porque parece que é um lugar meio de fraqueza, né? A gente se afastar e se colocar num lugar pequeno e impotente. Mas o que acontece quando a gente começa a se colocar como filho e percebe os pais com todos os problemas e dificuldades que eles tiveram como pais? E mesmo que a gente veja desamor entre eles, quando a gente observa essa relação de uma forma distanciada, nós entendemos que de certa forma eles deram aquilo que é possível e a gente começa a se sentir abastecido pelo amor dos pais, que veio de uma forma não explícita, né, que não foi demonstrada muitas vezes através de carinho. Nós nos fortalecemos. Então esse lugar de estar pequeno, esse lugar de estar mais impotente diante da tentativa de mudar o que foi a relação dos pais, ele nos vai dar força. Isso que é a magia da constelação. Esse lado da triangulação, se a gente for olhar da onde vieram nossos pais, como que era a relação dos avós paternos, a relação dos avós maternos, a gente vai entender que eles, pai e mãe, eles também tiveram carência em relação a eles. Às vezes a mãe não pôde cuidar direito, às vezes o pai faleceu, ou o pai foi embora, a mãe estava doente, ou a mãe tinha que cuidar de vários filhos. Então o pai e a mãe, os nossos pais que têm essa questão de conflito entre eles, no fundo é um lugar de carência emocional também em relação aos avós. E aí a gente começa a entender que os padrões vieram também de outras gerações. Ao compreender isso, a gente tira um peso de culpa, um peso de julgamento. A gente vai percebendo que esses padrões vão se repetindo e por que eles se repetem. Vamos lembrar, a consciência, ela quer que o sistema se fortaleça. Essa consciência maior, ela pede que o sistema se fortaleça. Como que o sistema pode se fortalecer se as pessoas não percebem o amor, a força que existe dentro do sistema? Então alguém tem que padecer, alguém tem que entrar em conflito. Às vezes várias pessoas dentro do sistema precisam perceber esse conflito dentro de si para que, ao olharem para isso, conseguirem incluir esse conflito, conseguirem incluir a dor, conseguirem incluir as relações da forma como elas foram, a gente vai criando uma estrutura emocional com mais força, né? Nossa inteligência emocional vai se desenvolvendo e aí a gente consegue lidar depois nas nossas coisas, nas nossas novas relações, nos nossos novos compromissos com maturidade. A gente aprende a lidar com a dor, a gente aprende a lidar às vezes até com abandono, às vezes com pouco cuidado, de uma forma madura, entendendo que por detrás disso tudo tem amor, esse amor nos dá força e aí a gente consegue transmitir esse amor para as coisas que a gente faz ou para os nossos filhos, enfim, para os nossos projetos, nossos clientes, as pessoas com as quais a gente se relaciona. A triangulação, ela tem uma coisa assim, que pode sim reverberar em relações afetivas. Então a gente percebe triangulações onde a gente tem um casal e aparece uma outra pessoa, ou a gente pode perceber também triangulações no trabalho. Então nós temos um chefe e eu e outra pessoa e sempre fica aquele jogo, tem uma sedução no meio, né? Então às vezes um é beneficiado, outro é beneficiado e no final das contas a gente se sente sempre excluído, meio deixado de lado. Esse jogo, ele desenvolve na gente uma capacidade de seduzir, como eu disse. Nós nos tornamos na triangulação uma pessoa com habilidade de lidar com dois campos diferentes, duas personalidades diferentes, dois problemas diferentes. Lembra que tem um pai, tem uma mãe e tem a gente no meio. E aí a gente aprende a ficar triangulando nesses papéis. Isso é uma habilidade.
Então, quando a gente consegue olhar para o passado como ele foi, sair dessa tentativa de melhorar a relação dos pais, automaticamente esses problemas triangulares, seja em relações afetivas, seja em relações profissionais, em amizades, etc., eles vão acalmando, a gente consegue entender que a gente não precisa entrar mais e quando a gente entra a gente sabe sair e ao mesmo tempo a gente toma posse desse lugar mais de negociação, de sedução, de habilidade de convencimento, de saber andar em lugares e grupos diferentes e aí nós percebemos que isso é um grande recurso para a gente. Por exemplo, um vendedor precisa saber usar esse lugar, né, da triangulação, porque ele é uma pessoa que vai lá num concorrente X, vai no outro concorrente, fala com o cliente assim, fala com o cliente assado. Então é uma habilidade que ele pode usar em benefício da profissão dele, né? Um político, uma pessoa, né, que está fazendo seu networking como um autônomo, enfim, esse lugar da sedução, né, da conquista do cliente, da conquista das amizades, até da conquista também de uma mulher ou de um homem, ele é muito importante. Então, se a gente souber usar essa nossa habilidade adquirida na triangulação nos lugares certos, com as pessoas certas, sem a dor do passado, a gente consegue receber os benefícios dessa triangulação na nossa vida.